Fala aí, haterzada! Como é que vocês estão? Beleza? Bom, vamos trocar uma ideinha, né? Pra variar. A galerinha tem apontado que geralmente eu posto e falo muito sobre a DC Comics, né? DC não, é de Marvete. Mas aí que vocês se enganam, eu sou muito fã de um dos personagens da Marvel Comics. A maioria conhece e gosta também, o Homem-Aranha, Ben Reilly. É, eu disse Ben Reilly. O meu Homem-Aranha, o meu favorito, de todas essas versões que aparecem por aí, não é o Peter Parker. É o Ben Reilly, que era para ser o Peter Parker original. Só que não foi, é um clone. E a minha versão favorita dele é essa aqui, o Aranha Escarlate. É o uniforme mais foda e melhor personagem que já inventaram dessas 1400 variações aí de Homem-Aranha que a gente tem hoje em dia, né? É Peter Parker, a Seda, Tia May já foi Homem-Aranha, Mulher-Aranha, Tia-Aranha, a Mulher-Aranha, o Homem-Aranha Ultimate, Venom, Carnificina, Toxina, todas essas variações aí de Homem-Aranha, Kane, eu prefiro o Ben Reilly. Essas outras, eu até gosto de algumas, tipo Miles Morales, pra mim é o segundo melhor, gosto muito. A Gwen-Aranha, mas ó, o melhor aranha de todos os tempos, Aranha Escarlate. O Ben Reilly, ele apareceu pela primeira vez lá em 1975 na The Amazing Spider-Man. Ele não tinha nem esse nome, era um clone genérico do Homem-Aranha criado pelo Chacal, né? Pra variar. E eles tiveram aquela famosa luta. O Homem-Aranha achou que o clone tinha morrido e jogou o clone na chaminé. Em 1994 se iniciou a famigerada saga do clone. O pessoal fala muito mal. Quem fala não leu, porque quem leu achou muito legal. Eu sou um deles. Ela durou de 94 até 96, se eu não me engano. Ela foi uma fase muito legal. Foi quando eu peguei forte para a coleção do Homem-Aranha e conheci, consequentemente, o Aranha Escarlate. O Ben Reilly, ele viveu muito tempo fora, fugiu, né, de Nova York, saiu fugido e ficou escondido por um tempo com o amigo dele, Stuart Traynor, um cientista, né? Ele acabou conhecendo esse cientista aí nos trampos que ele fazia. Ele foi faxineiro, garçom, eles faziam experiências juntos, ele ajudava muito o Stuart Traynor porque ele tinha os conhecimentos e a memória do Peter Parker. Peter Parker da Terra principal da Marvel Comics, né, a Terra 616, ele é um gênio, né? Então o Ben Reilly também não é menos que isso. Ele ficou ajudando, fabricando as paradinhas, revelou que era um clone. Só que tinha um maluco na cidade também que ficava perseguindo ele. Era um assassino em série que me parecia conhecer muito do passado dele. Que mais tarde a gente acabou descobrindo que ele era o Kane, né? Kane era o primeiro clone do Peter Parker, descartado porque ele tinha um defeito, ele entrava em deteriorização. Nossa, acertei a palavra. E ele tinha o rosto todo marcado e ele tinha um poder estranho que ele podia passar essa marca para as outras pessoas. Era como ele matava as pessoas, mas ele tinha todos os restantes poderes do Homem-Aranha, plus assassinato em série. Mas aí ele sabia do passado do Ben Reilly, porque ele acompanhou o Chacal, então ele foi o primeiro clone, então ele sabia dos outros clones e tal. E eles estavam nessa luta, né? Eles consideravam meio que irmão, mas um queria pegar o outro, até que May Parker sofreu um ataque cardíaco. O Ben Reilly, que tinha adotado esse nome por causa dela, Reilly é o sobrenome de solteira dela, Ben, tio Ben. Então o Ben Reilly, ele voltou para Nova York, ele largou a vida dele que ele tinha para visitar a Tia May escondido, né? Como ele parecia muito com Peter Parker, então ele podia entrar no hospital de boa e tal. Até o dia que ele se encontrou com o Peter Parker. Uma cena icônica, eles saíram num pau. O Peter tava sofrendo muito ataque dos seus vilões, então ele achou que o Ben Reilly era um desses ataques. Até que o Ben falou, não, eu sou aquele cara lá que você jogou lá na chaminé, eu não tô morto não e tal. Foi aí que o desenrolar da saga do clone. Eu não vou entrar por menores na saga do clone, porque é muito grande e a gente já tem que fazer uns 9 vídeos, então fica meio complicado. Eles passaram pela saga do clone e a saga do clone eu adoro, cara. É uma das minhas sagas favoritas da Marvel, me marcou demais. Eu acompanhei toda do início ao fim, nos formatinhos, a Teia do Aranha e o Homem-Aranha, né? Acho que eram essas duas, se eu não me engano. Uma hora eles descobriram que o Peter era o Homem-Aranha original, na outra era o Ben Reilly. Aí ficava nessa troca, achavam arquivos do Chacal, aí tinha outro maluco que eu não lembro o nome, parecia do nada, e falava que não, o original era o Peter e tal, e ficou nessa troca, até que no final ficou decidido o Homem-Aranha original, o verdadeiro Peter Parker, na verdade era o Ben Reilly. Quem ficou
com a Mary Jane, inclusive ela tava grávida nessa época, né? E que realizou todas as aventuras que a gente conhece do Homem-Aranha, na verdade era um clone, né? Isso aí explodiu a cabeça da galera, mas foi uma jogada da Marvel, porque naquela época todo mundo tava revolucionando os quadrinhos, por assim dizer, né? O pessoal que saiu da Marvel e foi lá e fundou a Image, naquele momento era o boom dos quadrinhos, né? Foi a melhor época dos quadrinhos que já existiu, nunca vai ter nada igual aquilo. Vendia muito. E para alcançar os números da Image, o pessoal tava tentando revolucionar. Tanto que pegaram os principais personagens, tanto Marvel e DC, e estavam dando uma chacoalhada na galera. O Batman quebrou a coluna, o Superman morreu, depois voltou cabeludo. E eles tinham que fazer alguma coisa com o Homem-Aranha para dar aquela dela. Então o que eles pensaram? Vamos pegar aquela história lá, antiga do clone, vamos fazer um barato com ela, assim, legal. E foi legal, só que foi extensa, foram 2 anos de saga, né? O pessoal acho que encheu o saco de tanto reviravolta. É o Homem-Aranha? Não é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, não é o Homem-Aranha. E aí resolveram trocar. Falaram que o Ben Reilly era o Homem-Aranha. Nessa época, enquanto rolava a saga do clone, o Ben Reilly ele usava o codinome de Aranha Escarlate. Adotou esse uniforme, que é o mais bonito. Ele inventou as teias de impacto, né, que são umas bolinhas de teia que saíam e explodiam na pessoa, era muito legal. Uniforme vermelho com os atiradores de teia para fora e com um moletom sem a manga, com touca que, pô, era o melhor uniforme de todas as variantes do Homem-Aranha até hoje, cara, não tem como. Em novembro e dezembro de 95, o Peter deu uma afastada, ele tava cuidando da família, etc. Então as 4 HQs do Homem-Aranha nos Estados Unidos viraram do Aranha Escarlate. E era muito legal, cara. E o Mark Bagley, pra mim, é o desenhista que fez o Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha dele é o definitivo, não tem ideia, não tem Todd McFarlane. Apesar de eu gostar do Eric Larson, eu acho muito bom o Eric Larson. E o Romitinha, Deus é mais, eu não vou nem citar nisso aqui. Uma época maravilhosa, cara. Adorava ler aquilo. Não entendo qual o hate que o pessoal criou depois, mas era muito bom, principalmente por causa do Ben Reilly. Era um personagem bem desenvolvido, com motivação. O uniforme dele era foda. O Peter nessa época tinha esposa, tinha filho, então ele ficava em casa pra cuidar e o Aranha dava um pau na galera aí. Início de 96, se eu não me engano, Ben Reilly assumiu como Homem-Aranha. Tem gente que não sabe, mas o Ben Reilly já foi o Homem-Aranha oficial durante 1 ano. Ele durou de janeiro a dezembro as revistas dele como Homem-Aranha. Ele tinha um uniforme horrível, pintava o cabelo de loiro pra se disfarçar também. Ele era barista. Aquela coisa. Ai, o Homem-Aranha raiz, de volta solteiro. Ele até dava uns pega na Felicia Hardy, eles se pegavam nos telhados de Nova York. Já tava em andamento, né? Não precisava da porcaria do Mephisto 10 anos depois lá. Puta, aquilo ali foi foda, não tinha necessidade nenhuma. Só que o pessoal, pra variar, os nerds ter tudo não aceita, os essência. Eu quero o Peter Parker, não sei. O que aconteceu? Trouxeram o Peter Parker de volta, né? Mas aí o Norman Osborn retornou, porque o soro que ele usava como Duende Verde mantinha ele imortal, ele podia se regenerar. Então o Duende Verde voltou e o Ben Reilly tava apanhando, cara. Então o Peter voltou pra ajudar ele. E nessa luta o Norman Osborn fere o Ben Reilly mortalmente. E o Ben Reilly acaba deteriorando, mostrando que sim, ele era um clone. O original era o Peter Parker. Pra alegria do fã ter tudo. Mas não acaba aí a saga do nosso amigo. Ben Reilly retornou na The Clone Conspiracy. Acho que saiu aqui como Conspiração dos Clones ou A Conspiração Clone. Eu não lembro direito. Sinceramente, eu não lembro direito de mensal brasileira. Mas ele voltou. Só que surpreendente, ele voltou como vilão. Ele era o novo Chacal. O Chacal ressuscitou o Ben Reilly, já que ele era um clone do Chacal, então o Chacal podia fazer essas paradas. Marvel, quando quer, você tá ligado. Ele ressuscitou o Ben Reilly e ficou torturando ele e fazendo experiências com ele durante todo esse período que ele ficou fora. Então ele enlouqueceu, e aí ele conseguiu fugir e tomou o lugar do Chacal como o novo Chacal. Com os conhecimentos que ele tinha de genética, até porque ele estava com o Chacal, construiu uma empresa de medicamentos prometendo trazer a cura para todo mundo, etc. Só que o que ele fazia? A pessoa doente, tipo, tá com câncer, alguma doença terminal, levava a pessoa e trocava por um clone saudável. Aparentemente saudável, porque depois ela sofria uma
Teorização, não consigo acertar de jeito nenhum. E aí a pessoa, clone, sei lá, depende de como você interpreta, acabava morrendo, né? E o Peter Parker descobriu isso, foi lá, lutou com o Chacal, que ele usava um terno e uma máscara, era bem... enfim, descobriu que era o Ben Reilly, todo cagado, né? Deteriorização, olha ela aí de novo. Eles lutaram, houve a explosão. De novo, o Ben Reilly foi tido como morto. Mas não acaba aí, meu jovem padawan. O que aconteceu? Peter David e Mark Bagley trouxeram o personagem de volta. Saiu como uma minissérie em 3 partes. Ben Reilly, o Aranha Escarlate, que ele volta dos mortos com o intento de retomar, pegar um dinheiro para continuar suas experiências e tal. Só que o que acontece? Tinha outra Aranha Escarlate nesse período. Quem era? O Kane, o assassino serial de 1000 anos atrás. Eles saíram no confronto para decidir, eles eram entrar naquela de novo, eles eram arqui-inimigos, eram tidos como irmãos, blá blá blá. E o Ben Reilly resolveu assumir de novo a alcunha de Aranha Escarlate, para nossa grande felicidade. Esse primeiro volume é muito bom disso aqui, cara. É bem legal, traz o Mark Bagley, o Peter David, que fez ótimas histórias do Hulk, né? Todo mundo tá ligado, cara. Mas não vou contar muito da história pra ele estragar. O segundo já fica meio... O terceiro, cara, fica meio esquisito. Bem, eles pegam justo o pior do que o pessoal relaciona ao Homem-Aranha hoje. O pior mesmo... que inclusive todo mundo torce pra acontecer, né? Nos filmes, eu não sei porquê. E, puta, acaba com o personagem. O terceiro volume é horrível. Recomendações. O que eu recomendo sobre o Aranha Escarlate? The Amazing Spider-Man 145, acho que é chamada da saga do clone original, né? Ela é datada, não adianta eu falar que não é, que você vai ler e vai, nossa, que história atual. Não, ela é bem datada, mas eu como fã, né? Tudo bem. Dificilmente você vai conseguir, mas se conseguir, a saga inteira do clone é bem legal também. Eu gosto muito, é uma das minhas sagas favoritas da Marvel. Romitinha, tem muita parte do Romitinha. Tem o Arif também, que nem era o Ben Reilly ainda, né? Foi aquele clone, ele sobreviveu e era tratado como o irmão mais novo do Peter. Era bem legal esse Arif. Quem sabe, né? Agora que tá saindo. The Clone Conspiracy. Lê pra você entender de onde ele voltou. Finaliza aqui. Mas aqui, cara, puta, vai bem despretensioso. A primeira é bem legal, até empolga aí. Vai virando uma coisa meio infernal, se é que vocês me entendem. Vai ficando meio esquisito. Mas é isso, galerinha. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Deixa nos comentários aí qual o seu aranha favorito. Não precisa ser o Peter Parker, tem 400 aranhas, tem 400 Peter Parker também. Valeu, gente, beijos, abraços, paz, tchau.